Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal sobre duas rodas. Sobre o problema com a Cruisin 150, trouxe aqui na Dafra, na CRC Motos, e a princípio eles resolveram o problema, né? Se realmente tiver resolvido o problema, podemos dizer aí que a Dafra está de parabéns, né? Se realmente resolveu a questão. Tô aqui, ó, na Dafra CRC e ITPVA Dafra, na região da Lapa. E a princípio eu conversei com um mecânico e ele falou ali que o problema com relação ao chicote, essas motos estão vindo com um chicote muito esticado. E aí tem que dar uma afrouxada nesse chicote pra não desplugar, né? A princípio foi isso que ele passou pra mim. Vamos sair lá da Dafra. Solução do problema, se Deus quiser, ser resolvido aí com a Dafra. Segundo o mecânico, ele falou que o problema realmente era no chicote, né? Desplugou. Isso aí, pessoal, vou acompanhar um trechinho aqui do meu trajeto, saída lá da Dafra. Se Deus quiser, agora não vai ter mais problemas. Acredito que o problema tenha sido solucionado. No geral, sinceramente, eu gostei muito da moto. Não tenho o que reclamar da moto. Agora essa questão do combustível não, perdão, da partida, quando a gente não sabe o que é, deixa a gente bastante chateado por acontecer isso com uma moto nova, né? A gente depende da moto, precisa da moto para se locomover, né? E dá esses problemas. Agora uma coisa que eu reparei é que lá na Dafra tem muita moto mesmo. Ali pelo menos nessa região aqui da Lapa, o pessoal tá trabalhando pesado ali em revisão. Tem bastante moto nova fazendo as revisões normais, né, de KM. E isso é um ponto, eu vejo como um ponto positivo. Se a Dafra realmente ela se empenhar questão do pós-venda, eu acredito que tem muito a dar certo. É mais ponto positivo do que ponto negativo. Agora o que a gente mais precisa é de peças de reposição, né, para as motos, né? Pelo menos aqui para a Cruisin, no Mercado Livre, se a gente for abrir aí no Google aí, a gente vai ver que tem algumas coisas, algumas peças, né? Poderia ter mais, mas tem algumas coisas aí no Mercado Livre, algumas peças aí no Mercado Livre que a gente já consegue estar comprando. É claro que lá na Dafra, direto lá da Dafra, vai ser muito mais caro, né? Não tem jeito. Vai ser mais caro lá na Dafra. Mas isso é bacana. Isso é bacana a gente ter essa opção, né? Ter essas opções. Eu vou gravar mais vídeos, pessoal, a respeito do painel. Nos próximos dias, semanas aí, vou estar gravando um vídeo aí a respeito do painel da Dafra. Aqui no acelerador, ela tem um delayzinho. Não um delay, digamos, tem um delay. Tem um delay e tem uma folguinha no acelerador. Não sei se dá pra ver aqui a minha mão direita, mas quando a gente vai sair com a moto, tem uma folga no acelerador. E isso incomoda algumas pessoas, né? Mas em motos de maior cilindrada,
não tem esse delay. Pelo menos a maioria é tirada essa folga, né? Essa folguinha que tem. E aí, tirando essa folga que tem, a moto fica muito mais acertadinha, muito mais justa nas acelerações, nas retomadas. Só que em scooter é bom ter isso, porque em motos normais, moto comum, a gente tem aí a embreagem, que a gente corta, de repente a aceleração, o giro da moto, se a gente quiser, né? Já na scooter não tem como fazer isso. Você segura o freio na scooter. Mão direita e mão esquerda são os freios. E na direita é o acelerador. Então, se você, na hora de acionar o freio, você não tem essa folga, você acaba acelerando a moto e aí pode ser ruim isso, né? Essa acelerada pode dar uma derrapada, pode, enfim, atrapalhar em alguma coisa, até de repente um acidente, alguma coisa assim. Então é interessante que tenha essa folga, é bacana que tenha essa folga, por conta de segurança, né? Item de segurança. Eu reparei isso, e isso é bacana de ter, né? Principalmente quando você vai fazer uma frenagem meio forte, uma frenagem mais dura, né? E o freio da Cruisin, o freio da Cruisin é muito bom. Eu já tive outras motos, tive o Twister 250, tive um N-Max também. O N-Max também, o freio era sensacional, era um freio ABS, você gruda no freio, ele realmente responde mesmo, né? O freio aqui da Cruisin é um freio CBS, é o chamado combinado brake system, alguma coisa assim. E nesse freio, quando você aciona um, o outro fica mais rígido. Então você não tem perda de frenagem e nem a mangueira do fluido de freio, ela não expande, o que transfere direto para a pinça toda a força da frenagem. Isso é excelente nas situações que a gente precisa fazer uma frenagem mais forte. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então realmente isso é muito bom. Eu vou gravar alguns vídeos a respeito do painel dela, algumas informações de painel, revisões, algumas questões de revisões. A primeira revisão também vou gravar alguns vídeos a respeito da primeira revisão dela. No geral eu gostei bastante, é uma moto muito bacana, uma moto que atende muito bem. Tem pessoal falando a respeito da altura dela, né? É uma moto baixa, não sei o que, tal, raspa. Com garupa, raspa. Afinal de contas pode considerar aí, vamos dizer que são duas pessoas aí que pesam em média de 60, 70 quilos, são 140 quilos em cima da moto, né? Então assim, ela já tem 11 centímetros, 110 milímetros, isso dá 11 centímetros de altura do solo. Então, você coloca duas pessoas em cima, você vai perceber a diferença, né? A moto vai baixar mesmo. Mas, quando você acostuma a andar com a moto, você vai se adaptando e você vai corrigindo isso, né? Tomando mais cuidado com os buracos, você vai... principalmente quando ela é zombada, que parece um poste meia cana atravessado na rua, aquilo ali é chato pra caramba. Então, aquelas bombadas é certeza que pega. Mas se você der uma atravessada, passar atravessado, você não vai ter problema. E aí você vai ficar sossegado, vai conseguir passar numa boa. Sempre com cuidado, você tendo cuidado, você não vai ter problema com relação a isso. A minha moto, ela tava com... Quase passei direto ali. Ia pro lugar errado, ia para Arujá ali, então indo pra sentido Mogi das Cruzes. Então, perdi até o fio da meada aqui, mas tá bom. Tava falando sobre a altura dela. Quando você acostuma com a altura da moto, você vai se adaptando a isso. E aí você aprende a andar com mais cuidado com relação à altura, né? E aí dá tudo certo, e aí você consegue... Mas tem hora que é chato, você pegar uma rua muito esburacada, rua de paralelepípedo, por exemplo. É muito ruim pegar uma rua de paralelepípedo. Muito ruim mesmo. Você pega uma rua de paralelepípedo, repita muito, incomoda. Se der pra evitar, eu faço de tudo pra evitar. Rua de paralelepípedo, não gosto de jeito nenhum. Mas, fora isso, né, não tem nenhum problema. Mas também, no manual, se eu não me engano, tem algumas informações que falam que a moto, a proposta dela é para ser utilizada em vias pavimentadas. Ou seja, você vai utilizar a moto na rua de terra,
a rua esburacada, a paralelepípedo, não é a proposta da moto. Aí também tem esse detalhe. É bom pesquisar antes de comprar, né? Às vezes a gente compra e tal e tem esse detalhe aí que é importante, né? E às vezes a gente acaba não se atentando. Com relação à velocidade em si da moto, eu fiz a revisão de 1000 km, então eu não passava de 80 por hora com a moto, para atender o requisito lá, para poder fazer das revisões, né? Então não acabava respeitando essa questão aí, dos 1000 km. Então, chegando ali mais pra frente, tem muito carro agora, mais pra frente eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, pra ver o quanto ela consegue aí, uma velocidade de cruzeiro, né? 80 por hora eu já vi que é uma velocidade bacana, ela vai bem, com força. O dia fica em torno de 6.000 RPM aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas fica em torno de 6.000 RPM. Ela vai até 9.000 ali, pra ficar abaixo da margem de risco, vamos dizer que é. Aí você já tá forçando demais o motor, né? Quando chega naquela região ali, não é muito legal. Nas motos, com embreagem e tudo, a gente percebe que porta de giro, né? Então, talvez seja muito legal, mas não. Aqui eu tô a 92, tá tranquilo, já tem punho aqui pra ir ainda. Tem acelerador pra puxar ainda se eu quiser. Eu acredito que até uns 100 por hora ela vai muito tranquilo ainda. Puxar um pouquinho mais. Aqui foi tudo já. Aqui. Aqui é o máximo aqui que ela chegou. 8.000 RPM, que eu tô segurando aqui. Mantendo. Só pra fazer um teste aqui. Como que ela tá. Vou soltar um pouco. 7.000 RPM, 100 km por hora. Velocidade de cruzeiro, dá pra manter? Dá pra manter essa velocidade, não vou. Com garupa, não sei. Não testei ainda com garupa essa velocidade. Mas pra você manter aqui, ó, 100 por hora, tranquilo, você não segura no trânsito. Essa via aqui é via para 120 km por hora. Vou ver Ayrton Senna. Então pessoal, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Curte, compartilha. Para mais vídeos como esse, se você gostou. Eu vou sempre estar trazendo aqui conteúdo sobre a Afra Cruisin 150. Tudo que eu puder trazer, agregar de informação, eu vou trazer para poder falar a respeito dessa moto, a respeito da Dafra. A Dafra melhorou bastante nos últimos anos aí. Essa parceria com a Sim é uma parceria muito legal. As motos da Sim tá vindo muito tecnológica. Quesito tecnologia, designer, as motos bonitas. Posso dizer que até a Honda Yamaha tá ficando para trás nesse quesito, porque a gente vê as motos muito comuns aí, né? E a hora é essa, o pessoal aproveitar, né? Tanto o consumidor quanto as montadoras também, aproveitar esse momento e se dedicar ao consumidor, né? Pra fazer algo bacana, algo legal pro consumidor. Mas é isso, pessoal. Se inscreve, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal pra mais, ativa o sininho das notificações também, isso ajuda bastante. Fico por aqui, até mais, um forte abraço, fique com Deus.